Uma boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma reunião da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, LASE, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. Meu nome é Daniel, sou professor, coordenador dessa liga. Queria agradecer a presença de todos e de todas. Estamos aqui desenvolvendo, uma reunião em formato remoto, uma experiência muito bem sucedida que nós tivemos durante o período de pandemia, em que houve, uma necessidade maior pelo distanciamento social e uma adequação das atividades da nossa liga a esse formato nos anos de 2020 e 2021. Então, estamos começando agora às 19 horas e 11 minutos, no dia 4 de maio de 2022, mais uma atividade teórica da nossa liga, trazendo aqui, um tema de bastante pertinência dentro do contexto da saúde esportiva, que é o nosso foco de grande interesse, uma vez que a LASE é uma liga multiprofissional, de característica interdisciplinar, e que busca congregar discentes e docentes dos diversos cursos da área da saúde que nós temos na instituição. Então, nesse sentido, eu gostaria de apresentar a nossa convidada, Lívia Roberta Salles Soares, que é graduada pelo Centro Universitário de Batatais. Ela é especialista em atividade física e saúde pela Unicamp, é especialista no tratamento de exercícios aplicados para reabilitação de patologias lombares, é especialista certificada no método LPF e pioneira no método LPF na cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais e região. Tem habilitação e trabalha já há muito tempo com larga experiência em fáscias do movimento e diafragma, libertação de fáscias, é idealizadora e criadora do programa Vida Ativa na terceira idade, no ano de 2000, com mais de 1.000 alunos atuantes, e é proprietária da Saúde em Movimento Academia desde 2010, com foco em reabilitação da coluna. Então, a nossa convidada Lívia, eu gostaria de agradecer, de antemão, em nome da nossa liga, a sua participação aqui conosco, agradecer ao Vinícius, que foi o elo aí de convite, a sua participação aqui conosco. O Vinícius é ligante da LASE, então fica, esse exemplo aí do Vinícius, essa experiência do ligante sendo um agente ativo na busca ativa por profissionais, trazendo esses profissionais para contribuir com conteúdos e temas, pertinentes para a nossa liga. Então, agradeço ao Vinícius, agradeço a Lívia pela participação, em nome da nossa liga, e fique à vontade para conduzir a palestra, a apresentação, a dinâmica, no formato que você desejar. Nós vamos ter uma apresentação aqui, que a Lívia vem trazer para nós sobre um tema muito pertinente para a área do esporte. Creio que todos os ligantes, deverão aqui participar ao máximo desse momento, então aproveitem esse conteúdo, tirem dúvidas com ela. É um método que não é um método usual na graduação, de você ter um conhecimento mais aprofundado sobre ele exige habilitações à parte, especializações à parte. Então, a Lívia vai trazer com certeza um conteúdo que vai complementar, a formação de vocês e talvez despertar o interesse para que alguns venham a trabalhar com esse método ou em uma linha de trabalho parecida futuramente. Lívia, obrigado mais uma vez, fique à vontade para conduzir a apresentação. Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês. E minha história, quando o Daniel me convidou, ainda falando sobre liga esportiva, minha história dentro do esporte é uma história desde criança. Eu fui atleta de natação por muitos anos, fui federada pela Recreativa de Ribeirão Preto e nadava tanto no estado de Minas Gerais como no estado de São Paulo. Após isso, entrei na faculdade de Educação Física. Minha grande paixão era a fisioterapia, mas na época não tinha condições financeiras e fui fazer Educação Física, me apaixonei pela área e no primeiro ano de Educação Física montei esse projeto aí do Vida Ativa. Logo após formada, passado um pouco de tempo, abri uma academia, aqui na cidade, especializada principalmente em colunas, devido ao meu marido, que é osteopata e especialista em coluna. Na academia a gente trabalha não apenas com isso, mas o nosso grande foco é esse.
a minha busca constante da área do esporte e principalmente entender a saúde da mulher veio após eu ter um parto prematuro do meu segundo filho, e eu queria entender se eu tinha feito alguma coisa errada, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu comecei a estudar a fundo a saúde da mulher. E conheci o LPF e me apaixonei. E uma das coisas que eu mais recebo aqui, e eu achei que é pertinente a isso, até tem um vídeo que viralizou aí na internet, uma atleta fazendo um levantamento terra e perdendo muito xixi. E isso é a coisa que eu mais recebo também aqui na clínica, né? São mulheres jovens, tendo perda de xixi. Antigamente, essa perda de xixi ia acontecer lá em senhorinhas mais velhas, que eu escutava quando era jovem. Ah, vou ter que fazer cirurgia de bexiga, né? Era normalmente bem no final. Agora está sendo cada vez mais comum. Acredito que as mulheres estão pegando mais peso, e isso tem que pegar mesmo. Acredito nisso, né? A gente tem que se cuidar. Eu corro, eu faço musculação, mas eu acredito que a gente deve dar a mesma atenção para o assoalho pélvico, com exercícios específicos, tanto quanto a gente dá para um bíceps, para um tríceps, para um quadríceps. Essa foi a minha ideia de falar um pouquinho para vocês sobre o LPF. Então, vou dar início aqui. Primeiro, falar um pouco sobre mim, mas já se falou, então vou pular, né? E o que é o LPF? LPF é um treinamento neuromiofacial. Ele é composto por exercícios posturais e respiratórios. Aqui no Brasil, ele surgiu recentemente, agora está sendo uma febre aí, né? Todo mundo está se falando. Mas ele surgiu em 2006 na Espanha e ele foi criado por Pitt e a doutora Tamara Rial. A doutora Tamara Rial é uma médica especializada na saúde da mulher e ela também estava sempre à frente de vários estudos, trabalhava em universidades lá da Espanha, e ela sempre atrelada a estudos científicos, e depois que eu vou falar os benefícios que o LPF traz, todos esses benefícios que eu citar são comprovados cientificamente. A marca Low Pressure Fitness, ela nasce de uma combinação. Na verdade, Low Pressure Fitness tem muito da yoga, posturas de yogas e com técnicas hipopressivas. O famoso vácuo abdominal, né? Que é lá de Arnold Schwarzenegger, daquela época. Mas o LPF não é somente o vácuo. Ele existe, trabalha-se outras coisas, principalmente essas de cadeias neurodinâmicas, para ajudar principalmente esse stretching facial nas faces do tecido que a gente mais trabalha. Atualmente, ele é considerado um dos treinamentos mais eficientes para o core, pois o treinamento com LPF regula o tônus basal, normaliza as tensões neuromiofaciais e desenvolve a capacidade de coativação dos músculos abdominais e do assoalho pélvico. Estou falando muito rápido, gente, Daniel? Não, Lívia, tá tranquilo. Bom, então tá, porque eu não estou me vendo, né? Então estou só falando. Fica tranquila, qualquer problema eu te aviso por aqui. Além dessa resposta estética, isso é o que mais a mulherada vem através de mim, né? Elas querem porque ele também é conhecido como barriga negativa. Então, a mulherada vem porque, depois, se vocês quiserem entrar no meu Instagram, tem vários antes e depois, e parece que é coisa milagrosa, que é mentira, mas é real e é verdade. Melhora muito essa estética. Mas essa estética da faixa abdominal, ela melhora por diversos fatores e principalmente uma melhora muito grande da postura, né? Então, essa resposta na faixa abdominal com a melhora do tônus dos músculos abdominais e também redução da circunferência abdominal com a prática regular, o método promove outros benefícios, como todos esses, como eu falei, comprovados cientificamente. Melhora das dores da coluna, melhora do funcionamento do intestino, por ser uma respiração que a gente usa do diafragma, diafragmática, o intestino está totalmente colado ali com o diafragma. Então, o movimento do diafragma ajuda no movimento do intestino. E isso todas relatam a melhora do intestino. Mulherada que tem o intestino preso. Eu falo mulherada, que é a grande faixa que vem para mim, o grande público. Mas também tenho alunos homens, né? Melhora do desempenho esportivo, tem muitas corredoras, ciclistas. Prevenção e tratamento de continência urinária. Está sendo um grande foco, porque é uma ferramenta não cirúrgica, né? E acelera a recuperação do pós-parto, isso é fato. Muitas mulheres, elas não,
Promove porque promove o fechamento de diástase abdominal e recupera a função dos músculos do assoalho pélvico. Eu acho legal ter uma brecha aí para explicar um pouquinho o que é diástase, né? Quando a mulher fica grávida, o músculo do reto abdominal, na 12ª semana de gestação, a gente recebe, o hormônio libera a oxitocina ali, e a faixa, né, aquela linha alba, ela começa a se expandir, ficar mais maleável para o neném crescer, né? Para onde que ele vai crescer. Então, acontece o espaçamento desse reto abdominal. Na verdade, diástase é o nome desse espaço, né? Quando a mulher volta de uma gravidez, né, do seu pós-parto, normalmente, a grande maioria das vezes, esse músculo ele não volta, não fica coladinho. Antigamente, muitas pessoas falam assim, vou ter que ir lá costurar o músculo da minha barriga, né? A gente ouvia muito isso. Hoje em dia não precisa ir para esse lado, né, cirúrgico. Existe uma técnica que fecha a sua diástase. Lógico, se uma diástase é maior que 2,5 centímetros, é uma diástase patológica. Ela nunca vai se fechar totalmente. Fechar, que a gente fala, é ruim falar essa palavra fechar, porque não fecha, né? Normalmente, ele fica mais juntinho ali. Mas quando é uma diástase patológica, ele não vai ficar tão juntinho novamente. Ele vai ficar, mas normalmente não incomoda mais essa mulher. Agora, uma diástase menor, que a gente fala que é uma diástase funcional, menor que 2,5 centímetros, esse músculo do reto abdominal, ele fica retinho novamente, ele se une novamente. Fora isso, ele trabalha muito essa recuperação desse assoalho pélvico. O que acontece? No pós-parto, além do peso do bebê, acontece também um aumento do líquido amniótico. Existe uma fraqueza já dessa região. E aí, com o aumento do bebê, o líquido amniótico pressiona esse assoalho pélvico para baixo, né? E muito pertinente falar também que, às vezes, muitas mulheres que já têm um músculo fraco dessa região, se durante a gravidez faz um jump, a gente fala assim, parece que é muito louco, né? Mas tem gente que ainda faz umas coisas dessas, assim. Se existe uma fraqueza, com certeza vai piorar mais ainda, caso ela venha ter essa incontinência urinária, esse prolapso de reto, alguma coisa assim. E a melhora da postura é gritante, também é percebida em cada sessão. E aí eu vim para falar sobre o LPF, né? Na verdade, eu poderia falar sobre cada um desses benefícios, mas ficaria muito grande, por isso que eu resolvi falar sobre o tratamento da incontinência urinária, porque é uma coisa que está me deixando, assim, em alerta mesmo, porque são mulheres jovens, muitos jovens. Então, segundo Boston Scientific, 1 em cada 3 mulheres sofrem de incontinência urinária e demoram mais ou menos de 4 a 6 anos para procurar ajuda médica para resolver esse problema. O que acontece? Aqui na nossa reunião, metade das mulheres sofrem de incontinência urinária ou vão sofrer. Muitas das mulheres acham normal usar aquele absorvente diário. Muitas das mulheres acham normal e pensam, inclusive, que após um exercício é suor, mas nem sempre é. Pode ser que seja perda de xixi. E esse pinguinho de xixi que fica aí no absorvente diário, que fica na sua calcinha, é um indício de fraqueza de assoalho pélvico. Mas quando a gente fala fraqueza, e aí eu vou falar depois aí nos próximos slides, não é que esse músculo precisa ter força, ele precisa ter tônus muscular. E aí é outra coisa que a gente vai falar, né? Não pense que a causa do sedentarismo, que a causa da incontinência é o sedentarismo. É justamente o contrário, né? É a prática de atividade física mal orientada. Eu não gosto de falar isso, prática de atividade física mal orientada, porque às vezes a prática está totalmente correta. Eu acredito que seja a negligência desse fortalecimento desse assoalho pélvico, tanto quanto um bíceps, um tríceps, um peitoral. Eu acredito que a gente tem que ter esse olhar de equilíbrio perante o nosso corpo. E a maioria dos profissionais, eles não sabem orientar ou restabelecer a função do solo pélvico. E aí eu sempre falo, a gente tem que indicar. É que por falta de conhecimento, as pessoas não indicam. Existe aí fisioterapia pélvica que pode te ajudar. Existem profissionais do movimento que, se não souber trabalhar essa orientação, restabelecer essa função do assoalho pélvico, eles devem indicar alguém. Mas muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de vergonha, essas pessoas, essas mulheres não procuram ajuda.
E a atividade física nem sempre é benéfica ao assoalho pélvico, né? Principalmente atividade física prolongada, corredores, né? Atividade física intensa. E pode sobrecarregar e enfraquecer seu assoalho pélvico, ainda mais no pós-parto, onde esses músculos já estão enfraquecidos naturalmente. E aqui eu citei alguns exemplos. Na semana passada, na verdade, a pandemia veio para... Eu estava bem fixa aqui na região, e a pandemia veio com um olhar de poder sair do nosso mundinho, né? Hoje em dia eu dou aula no Brasil inteiro, fora do Brasil, eu tenho muitas alunas de Ribeirão, e veio uma aluna para mim, uma atleta de CrossFit, que ela ganhou neném, teve uma epísio, e ela retornou para o CrossFit, mas está tendo uma perda de xixi muito grande, em saltos do caixote, e isso eu acho, isso é negligência. O corpo já está falando que existe algum problema, e a pessoa não sabe onde recorrer, né? E quer voltar a fazer alguns exercícios que vai piorar o quadro. Não que ela não vai voltar a fazer CrossFit. Tanto que eu falei, você vai continuar. Só que neste momento tem alguns exercícios que você vai ter que parar até esse assoalho pélvico ele está reorganizado, né? Ele está competente. Então, aqui eu citei alguns exercícios que de alto impacto, pode ser prejudiciais para o assoalho pélvico. Corrida, né? Não corrida de 5 quilômetros, né, gente? Essas corridas mais longas, né? CrossFit aqui, jump. O que se percebe também, entre os especialistas em pavimento pélvico e saúde da mulher, é um equívoco no tratamento de incontinência urinária. Muitos indicam o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, porém, eles precisam mais de tônus muscular, e não é de força, né? Ou seja, precisa de um estado de semicontração desse músculo em repouso, para que tenha competência de segurar os órgãos quando for necessário, né? E quando essas pessoas tossem, espirram ou praticam uma atividade física, o assoalho pélvico ele não tem a competência de contrair espontaneamente. E aí, o que acontece? Acaba empurrando esses órgãos para baixo e, inicialmente, começa a incontinência urinária e, futuramente, se não tratar, pode ter até algumas patologias oriundas desse processo. Normalmente, é o aumento da pressão. Normalmente, é o aumento da pressão interna abdominal e intrapélvica. Se não, a gente não consegue normalizar essa pressão interna, com certeza vai ter alguma coisa que vai sair, né? Nosso corpo é sábio. Então, essa pressão ou sai em prolapso, ou sai perda de xixi, ou sai uma hérnia discal, né? Então, a gente tem que ter... Acho que a gente tem que ter um olhar carinhoso perante o nosso corpo, né? Então, o LPF veio como uma excelente ferramenta não cirúrgica para tratar e prevenir a incontinência urinária. Repito novamente, não é só o LPF que trata. Existe a fisioterapia pélvica aí, existe muitos profissionais do movimento que podem estar restabelecendo essa função. A gente só tem que ter um olhar ao desequilíbrio do nosso corpo, que sempre ele fala de alguma forma, né? Já terminou? Uma coisa que eu quero falar para vocês é que o nosso corpo dá sinal. O nosso corpo dá sinal o tempo todo. Caso vocês percebam uma perda de xixi involuntária, que às vezes vocês não estão percebendo, mas às vezes está usando um absorvente diário achando que é normal. Muita gente fala que, mas eu só perco um pouquinho quando eu vou pular corda ou quando eu tosso. Isso não é normal. Isso é fraqueza de assoalho pélvico. Agora eu deixo aqui meu muito obrigado e estou aberta a perguntas, né, de vocês. Deixa eu voltar aqui para a reunião, que agora eu vou ver vocês. Foi bem breve, espero ter esclarecido. Eu poderia... Na verdade, a LPF veio para mim de uma forma, assim, muito acolhedora, né? O LPF, ele traz inúmeros benefícios, assim. Eu sou apaixonada pelo método. Lógico, não fiz somente o LPF. Esse título de especialista é porque eu fiz todos os cursos aqui do Brasil e fiz alguns também fora, mas são workshops, por isso que eu não quis colocar. Mas todos que tem no Brasil faço. Conheci também o hipopressivo, fiz alguns cursos.
são técnicas diferentes, né? Com o mesmo objetivo, mas o LPF é minha paixão. Sou apaixonada mesmo. Para todos os profissionais que serão profissionais que estão aqui, né? Fisioterapeutas ou educadores físicos que queiram trabalhar, é uma excelente ferramenta. Poderia falar também, já que é uma liga esportiva, da minha experiência em patologias lombares, né? Que isso eu trabalhei durante anos, trabalho ainda, né? Tem uma academia, eu coordeno, não estou à frente, o LPF eu estou à frente mesmo dando aula. Sou uma grande apaixonada também, me apaixonei devido ao meu esposo, que ele dá curso no Brasil inteiro de técnicas manuais, aí ele desenvolveu um método de terapia manual, principalmente de coluna, né? Ele nunca para também, e eu acho que esse canal de vocês é um canal que eu fico apaixonada, amo a área acadêmica, em termos de conhecimento, eu acho que a gente nunca deve parar de estudar. Eu normalmente faço, no mínimo, uns 2 cursos, e eu sempre falo assim, se a gente faz um curso que é da área que eu estou trabalhando, quando a gente vai num curso e não sabe nada, é porque a gente está muito ruim. Porque normalmente, depois que a gente vai bastante em curso, você vai para ouvir quase que a mesma coisa. Aí você tira uma ou outra coisa, mas você tem que estar ali para saber o novo, né? E é isso, assim, se eu puder esclarecer alguma dúvida de vocês sobre o LPF, estou aqui aberta, até porque é o tema, né, da incontinência, estou aberta a perguntas. Perfeito, Lívia. Primeiramente, parabéns pela apresentação, né? Acho que você trouxe aqui de uma forma bastante objetiva, né, o que é o método, quais são algumas aplicações, algumas possibilidades. Claro que se fosse aprofundar em cada uma delas, né, o tempo necessário, né, ele seria outro e talvez até não acabaria não ficando no formato do nosso encontro aqui hoje, que realmente é algo mais objetivo, um pouco mais breve, até para que a gente possa, a partir de uma ideia inicial que você trouxe, discutir um pouquinho e ouvir, né, quais são as dúvidas que os nossos ligantes tenham em relação a isso. Então, enquanto o pessoal vai se animando aí para fazer as perguntas, eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para você, e eu vou partir do básico, né? Eu vou fazer uma pergunta bem simples mesmo, até pensando que esse conteúdo ele vai estar disponível para uma população maior, né, no nosso canal. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, se pensar, né, LPF e treinamento hipopressivo abdominal. Existe diferença? Ou estamos falando de um mesmo recurso, de um mesmo método? Há algum ponto de vista diferente, seja num aspecto avaliativo, ou seja, num aspecto de intervenção, ou estamos falando de duas técnicas e dois recursos iguais? Só para a gente começar aqui do básico mesmo, para que outras Sim. pessoas possam ter essa informação. Até porque existem muitas linhas aí, e a internet vem muito disso, né? Existem várias métodos aí, né? Hoje em dia, as mais conhecidas aí que tá na internet é a VV Fit, né? Que eu acho que muita gente conhece, tem a Gisele, são linhas diferentes. A Gisele trabalha com hipopressivo, VV trabalha com LPF. No final do fritar dos ovos, o resultado é o mesmo, mas são linhas diferentes. Eu tenho os dois. O hipopressivo, ele não trabalha na verdade, ele não trabalha, é um treino mais intensivo. É complicado te falar, porque eu teria que mostrar para você e explicar. Mas o hipopressivo não trabalha muito o vácuo abdominal, ele não acredita na abertura costal. Ele fala que quando a gente faz essa abertura costal, pode se abrir ainda mais a diástase, porque é uma abertura das costelas. E o LPF, só que ele não entende que o LPF é comprimento. A gente não abre, a gente tensiona essa faixa. A gente trabalha muito com o stretching facial, né? Que é um estiramento da face. Por isso que melhora tanto o tônus, por isso que melhora tanto, porque quando a gente faz esse stretching, a gente trabalha muito em linha cruzada, a gente estimula fibroblastos, né?
que sintetizam a cadeia de colágeno ali, que vai ajudar. Então, na verdade, é cada um puxando sardinha para o outro, mas eu tenho resultado. Na verdade, como eu me especializei muito mais LPF, é o que me traz resultados, né? Eu trabalho nisso há mais de 4, 5 anos, então eu tenho muitas mulheres, muitos pós-partos aí que passaram. Então, assim, é que eu não devia ter colocado um tanto de foto aí, vocês iam ficar doidos. De antes e depois, né? Se eu conseguisse compartilhar, mas acho que eu sou meia leiga aqui nos negócios, mas tem muita foto, assim, de antes e depois, para vocês verem o quanto que melhora a postura, o quanto que melhora essa faixa abdominal, esse recolocamento desses órgãos, né? Não é recolocamento, essa reposição, né? Dos órgãos internos. Eu sou uma apaixonada, né, LPF, então, para mim, ele é o melhor. Não, perfeito. A minha pergunta foi partir do básico mesmo, até para que a gente possa ter o entendimento de que, embora não seja exatamente o mesmo método, talvez eles compartilhem de algumas diferenças de abordagem, embora os objetivos eles são similares e os efeitos possivelmente E também são muito parecidos. com certeza tem essa essa função do assoalho pélvico restabelecida, com certeza tem esse fechamento de diástase. Na verdade, a soltura do ar do hipopressivo é uma soltura que você faz a pressão durante o LPF, a respiração, a gente inspira o ar pelo nariz, né? Jogando esse ar nas costelas, esse ar tridimensional, e a gente solta esse ar que sai é um ar, não é um ar sonoro, é um ar de resistência, é um ar. E a maneira como você solta esse ar, lembrando que a exalação sempre o dobro da INS, que é o tempo da exalação que a gente vai fortalecer principalmente o músculo do transverso do abdômen, né? Esse músculo mais interno, que está abaixo ali do oblíquo. E como essa maneira que a gente solta esse ar é que vai voltar a restabelecer essa função. E no hipopressivo também solta o ar desse jeito. A única coisa que ele não faz é essa abertura costal, né? Perfeito, Lívia. Eu vou passar aqui para a Aline, que levantou aqui a mão primeiro. Eu acho que ela vai perguntar usando o microfone. Aline, fique à vontade aqui para perguntar. Estão me escutando, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lívia. Eu tenho uma dúvida. O LPF, ele é usado em incontinência urinária por esforço, ou ele também pode ser usado em incontinência urinária por urgência? Os dois. É a Aline, né? Para os dois. Isso. Na verdade, Aline, desde da incontinência urinária de esforço, aquela que a gente fala que a gente vai no banheiro e faz xixi e ainda parece que a bexiga fica com aquela sensação de soltar um pouquinho mais, né? Ou a perda de xixi mesmo, né? O método, ele vai, na verdade, ele melhora o tônus dessa região. Não é a força, né? Normalmente, quando a gente a gente fala força, a gente acha que vai treinar o assoalho pélvico como um bíceps, né? E não é isso, porque até as fibras são diferentes, né? A verdade do LPF é que ele trabalha esse tônus, esse estado de semicontração sempre presente durante o dia a dia. Não sei se eu te expliquei. Muito obrigada. Muito bem. Só, né, fazendo aqui um pequeno parênteses, eu acho que a questão que você coloca em pensar, né, que embora estejamos falando de uma musculatura estriada esquelética, mas o tipo de fibra, o percentual de fibras dessa musculatura, ela é diferente da musculatura que tem uma ação mais relacionada com a realização de movimentos, né, um caráter mais dinâmico, né? Então, isso dá para essa musculatura um caráter muito mais parecido com o de fibras de músculos posturais, antigravitários, né? Então, o trabalho de força não é o componente, a valência mais importante a ser desenvolvida nessa musculatura, embora, né, em algumas situações a gente até veja, né, descrito dessa forma, mas a manutenção de um tônus ativo, regular, né, constante,
na maior parte do tempo, principalmente durante o esforço, e aí esforço não é necessariamente situação de levantamento de carga, o esforço pode ser um movimento mais rápido, pode ser uma corrida, pode ser uma subida de escadas, que nem envolve tanta carga assim, mas coloca uma demanda gravitacional maior em cima dessa musculatura, já é o suficiente para exigir esse tônus ativo para manter o esfíncter controlado e não ter o escape. Então, acho que é importante a gente, né, sublinhar isso aqui para essa informação, né, Lívia? Até porque tem um vídeo que viralizou que eu te falei de uma atleta, né, super forte, fazendo um terra e perdendo muito xixi. Então, a atleta ela já é forte, né? Muito forte. Então, não é uma coisa que, igual eu te falei, não é uma coisa que antigamente a gente vinha senhorinha, né? Assim, com cordinha, ai, tô perdendo xixi, mas normalmente era de idade, né? Fraqueza muscular, né? É uma burrice a gente pensar que enfraquece só o tríceps lá que cai, né? Cai também internamente. Então, a gente precisa ter esse olhar. É o que eu falo, a gente tem que ter um olhar não só estético, né? Mas um cuidado, principalmente dessa região. Uma das coisas que o LPF sempre também fala, principalmente para os homens, né? Uma coisa que ciclistas, tem até o Avancini, né? Que é o brasileiro mais bem colocado no ranking aí de ciclismo, ele faz LPF. Por quê? Passar muito tempo em cima da bicicleta, aquele selinho vai massageando ali a próstata, de repente deixa essa região adormecida que você não perde esse tônus, esse contato. Ele faz, lógico, não faz só para isso, né? Ele faz para ter uma melhora também dessa parte cardiorrespiratória. E essa parte da cardiorrespiratórios ainda, do aumento da parte de hemoglobinas mais vermelhas, né? Tem esse processo. E ainda não é uma coisa muito certa, mas eles estão vendo que os atletas que fazem esse trabalho de LPF têm um rendimento melhor. Então, assim, é um cuidado também na parte dos homens, né? Que a gente tem que ter esse olhar. Acho que o Vinícius está fazendo uma pergunta, deu uma mãozinha ali. Sim, só vou ler antes aqui a do Igor, que ele usou o chat aqui para fazer a pergunta, depois eu já passo para o Vinícius. Ele perguntou para você, no caso de atletas de alto nível, se os treinos têm que ser interrompidos ou apenas diminuídos. Imagino que numa situação de ocorrência de escapes de urina, imagino que seja isso, Igor. Se não for, você retifica aqui no chat. E uma segunda pergunta. E se você poderia também pensar no LPF como um método preventivo frente a esses episódios. O preventivo, sim, que é o que eu falei, que a gente tem que ter esse olhar, né? Eu corro 3 vezes na semana, não corro mais, né? Eu participei de meia já, várias meias. Hoje estou mais velha, né? A gente passa dos 41, então a gente vai dando uma diminuidinha, mas eu tenho esse exercício de alto impacto, repetitivo. E se eu não trabalhar isso, no futuro, com certeza, eu vou ter perda de xixi muito mais fácil do que uma pessoa que não corre, né? Porque o impacto ali no assoalho pélvico está sendo constante. O cuidado de quem pega muito peso, a gente tem que pegar peso sim, mulher também tem que se cuidar, quer puxar ferro, eu faço musculação, mas se você quer puxar bastante peso, você tem que também fortalecer, você não pode negligenciar essa região. Agora, é a pergunta dele, né, numa perda igual dessa mulher do vídeo lá que viralizou, tem muitos exercícios que eu não indicaria. Eu, como profissional, se fosse trabalhar com ela, tem muita coisa que eu não iria fazer. Qualquer exercício que aumentasse essa pressão interpélvica, que ela não tivesse controle, com certeza eu não iria deixar, né, ela realizar. Então, normalmente, essa minha aluna aí do CrossFit, né, cortei vários exercícios para ela. Não é uma coisa eterna, né? Mas à medida que ela vai tendo um controle maior, e eles relatam, sabe, Daniel? Fala assim, nossa, melhorou, nossa, meu intestino tá funcionando, nossa, eu já não tô tendo aquela perda de xixi. Melhorou? Bora, volta a fazer, lógico, volta numa progressão, e não é que você vai trabalhar só um terra muito pesado, não esquece de fazer
A prática do LPF são 5 minutos diários, todos os dias. Quem não tem 5 minutos, né? E esses 5 minutos, o que será? O que seria? 5 minutos fazendo respirações, ciclos respiratórios. No final do terceiro, a segundo, a gente faz um vácuo abdominal e trabalhando muito postura. Igual eu te falei, são posturas que lembram muito a yoga, né? Mas posturas de crescimento, sempre mantendo a postura ereta, crescendo. Eu falo que depois que eu fiz o LPF, eu aumentei 1 centímetro, porque a gente se alonga mais, né? E isso melhora muito também essas dores na coluna, por causa dos músculos estabilizadores, né? Na verdade, eu sou apaixonada. Acho que a gente consegue, né, fica muito claro aqui quando você fala do método, o quanto que a experiência, o quanto ela, né, é fascinante e acaba... Porque o resultado, Daniel, não é uma coisa... Eu lembro que o primeiro dia que eu fui fazer o curso, eu já tinha muita experiência, né, de academia, e na verdade a gente é muito conhecida. A minha cidade é pequena, viu, gente? Ela tem 70 mil habitantes. Então, todo mundo se conhece aqui. E aí, eu falei assim, nossa, eu pus lá que eu estava fazendo, a técnica da barriga negativa, você perde de 4 a 12 centímetros em 12 aulas. Eu falei assim, ai, nossa senhora, pus lá, falei assim, e agora, se isso aí for mentira, né? É meu nome que tá, né, na cidade, que é tanto de gente mandando mensagem. Lívia, eu quero começar, né? Porque a mulherada quer ficar tudo com barriga tanquinho. Lívia, eu quero começar, não sei o quê, não sei o quê. Falei, nossa, agora eu vou ter que vestir, né? Só que aí o resultado começa, Daniel. Se lógico, como todo método, como todo programa, se você vai ter resultados excelentes e resultados medianos ou resultados nenhum. Depende da sua dedicação. Então, as alunas que se dedicam nessas 12 aulas, né, que a gente fala que o método dura 12 aulas uma vez por semana, durante 3 meses, o resultado é nítido. E perde, viu, Daniel? Perde esses 12 centímetros aí da região abdominal fácil. Perfeito. Lívia, o Vinícius, ele levantou aqui a mão, mas só para não perder o gancho desse assunto aqui, como a nossa liga ela é multiprofissional, eu acho que seria interessante se você pudesse falar um pouquinho para nós da experiência de trabalho que você tem, por exemplo, com os profissionais da área de nutrição, que eu entendo que devam ser profissionais-chave para uma efetividade maior do método, né? Você está falando, por exemplo, né, pensando na questão estética, né? Que nem é, na verdade, o maior benefício do método, mas vamos considerar que talvez ele seja um dos mais atrativos para uma boa parte da população. Então, qual que é a sua experiência? Como é que funciona, né? Você consegue articular bem esse tipo de trabalho com os nutricionistas? Qual a importância, né, desse profissional para que o método tenha mais resultado? Aqui na minha cidade, eu tenho 2 parceiros, né? Que a gente sempre indica, está sempre trabalhando. Na verdade, Daniel, o que eu sempre falo, o método ele não emagrece. O método não substitui sua academia, ele não substitui sua massagem que você gosta, ele não me substitui nada. Ele vai tratar essa região e diástase e fraqueza de assoalho pélvico é um problema de saúde, sim. Que se você não trata uma diástase, vai acontecer algumas patologias futuras, se for uma diástase muito grande, alguns inconvenientes. Quando a pessoa vem para mim, normalmente são mulheres no pós-parto que elas estão totalmente com a autoestima baixa, elas estão... fui mãe, né? Sou mãe, fui não, sou. Então a gente fica mal mesmo, vê aquela barriga lá toda flácida, a gente fica... Parece que o neném saiu, mas ainda ficou meio tudo solto, sabe? É muito estranho. E quando ela vem até mim, e já se alimenta ruim, eu falo assim, já que você vai se dedicar, eu pergunto se ela está afim, né? Vejo a diástase, a gente faz uma avaliação de perineal, teste simples, né, de tossir e perceber ânus, né? Faz avaliação diafragmática, vê como está a face desse diafragma, faz uma avaliação de diástase, né, de largura, comprimento, tanto acima do umbigo quanto abaixo do umbigo, região central. E aí, quando eu vejo que existe essa diástase, ainda mais quando uma diástase patológica, eu falo assim,
já que você vai cuidar, né, da sua saúde, é um problema de saúde, que tal você ter um olhar generoso perante a sua alimentação? E aí eu indico alguns profissionais e falo do quão benéfico é. Eu não acredito em dieta, eu acredito numa reeducação alimentar, é isso que eu... Não é reeducação, né? É um estilo de vida. É isso que eu sou, né? Eu me preservo, tento comer, ter um olhar carinhoso nos alimentos que eu ingiro. Lógico, sou filha de Deus, tomo minha cervejinha, como minhas frituras, mas não é sempre, né? Então, a minha resposta perante a alimentação, não sou nutricionista, nem posso, nunca dei dieta, não sou dessa linha. Então, eu sempre tenho os meus parceiros aqui na cidade que eu indico, né? Perfeito, acho que o caminho é esse mesmo, né? Cada profissional dentro da sua esfera de habilidades e competências, né, vai fazer o melhor para que juntos somem forças para que tenha um resultado melhor para o cliente, né, para o paciente, enfim. Vinícius, desculpa aqui ter feito um parênteses aqui na frente da sua pergunta, fique à vontade aqui para fazer a pergunta. Não tem problema, Daniel. Eu acho que a minha pergunta ela já foi até respondida, porque o que eu queria saber é se, por exemplo, eu tenho um atleta de alta intensidade e esse atleta está com uma incontinência urinária muito grande, né? Está perdendo muita urina. Aí ele decide, vou fazer o LPF. Em aderir a esse tratamento, esse método, eu posso mediar os dois ou eu tenho que parar um para fazer o outro? Não, como eu falei, né, Vinícius, não precisa parar. Lógico que não. É a mesma coisa se falar para o corredor parar de correr. Não tem como, né? Só que, com certeza, ele vai ter que diminuir muito a intensidade, o volume dessa corrida a princípio, e vai ter que ter esse olhar generoso aí e trabalhar. A perda de xixi, normalmente 3 meses não é suficiente se é uma perda de xixi muito severa, né? Em muitos casos, sim, a LPF não vai ter melhora, a gente precisa de uma cirurgia, sim, né? Isso tudo faz avaliação. Não é também, o LPF é o que sara tudo, né? Não, cada um no seu quadrado aí. Tem casos que o LPF não vai resolver, e aí a gente indica para cirurgia. É igual a diástase quando é patológica. Lívia, vou ficar aí com meu reto abdominal do jeito que era antes? Não vai, porque você tem uma diástase patológica. Com certeza teve um aumento de peso muito grande durante a gestação, ou com certeza você fez algum exercício que aumentou muito a pressão interna abdominal e essa diástase que era funcional virou patológica, mas normalmente essa diástase patológica é por aumento muito grande de volume de peso, ou bebês, normalmente, quando é gemelar, pode ter uma diástase patológica aí. Então, a gente, igual eu falei, cada um no seu quadrado, não é da minha área, muitas vezes tem que fazer um acompanhamento em conjunto, se não quer uma cirurgia, eu indico uma fisioterapeuta pélvica para trabalhar junto com a LPF, que eu acredito muito no trabalho, né? São coisas totalmente diferentes, né? Um exercício de um e de outro. E no curso que eu fiz, né, falo para os fisioterapeutas aí, tinha muitas alunas da fisioterapia, né? LPF, quem pode fazer normalmente é apenas fisioterapeutas e educadores físicos, e elas trabalhavam em conjunto aí, o LPF, não sei como, né? Se é na mesma sessão, não sei, mas os exercícios de fisioterapia pélvica LPF. Aí não é muito do meu dia a dia, né? Que o meu é só o LPF mesmo. Perfeito, Lívia. Pessoal, fiquem à vontade aqui para fazer perguntas. Aqui no momento não tem nenhuma registrada. Eu vou aproveitar então fazer mais uma outra pergunta, Lívia, uma dúvida aqui. Dentro da área de fisioterapia, né, aplicada à saúde da mulher, na saúde da mulher atleta, né, e dentro dos exercícios de cinesioterapia, né, voltados para o assoalho pélvico, se você tem, por exemplo, uma atleta que é uma levantadora de peso, né? Uma praticante de CrossFit, por exemplo, que é uma prática que está tá sendo muito praticada, né? Está em alta nesse momento, né? Mas que tem vários exercícios que derivam do levantamento de peso olímpico, então tem uma demanda muito parecida com o halterofilismo, por exemplo. Então, se você tem uma atleta com esse perfil, né? Que tem uma incontinência urinária em situações de esforço,
E se você tem uma outra atleta, que seja, por exemplo, uma corredora de longa distância, uma maratonista, né? Enfim, na fisioterapia convencional, digamos assim, né? Dentro da cinesioterapia convencional, a abordagem de trabalho ela terá diferenças, porque são demandas diferentes para atletas que têm exigências diferentes, né? Uma realiza esforços de alta intensidade, mas por um período mais curto, e outra esforços de menor intensidade, porém mais contínuos, né? Porque a demanda ela acaba existindo por um tempo maior, talvez precisando de um reforço muito mais na endurance, na resistência da contração muscular, do que propriamente numa contração com uma força mais adequada. Dentro do LPF, o raciocínio ele é parecido também, a linha de trabalho segue também esse princípio. Como é que você poderia falar para nós sobre isso? Não, Daniel, não existe diferença. Não? Até porque o LPF, o que ele vai fazer é normalizar essa pressão, tanto abdominal quanto intrapélvica, né? Uhum. Na verdade, eu nem sei, né? Não sou fisioterapeuta, então não sei a diferença de trabalho desses dois. Acredito que um deve ser mais de força, de contração, e outro, não sei, de segurar e soltar, né? Não sei, acho que é isso que normalmente acontece, né? São exercícios de contração, uns contrai e segura, não tenho domínio desse exercício de fisioterapia pélvica. Mas o LPF, o que acontece? Ele, normalmente, por falta de controle dessa pressão, né? Que não existe esse controle, é que acontece esse prolapso, principalmente do assoalho pélvico, de empurrar e de ter essa perda de xixi. Então, o LPF, o método, né, o jeito que a gente vai trabalhar é o mesmo, independente de qualquer... O mesmo trabalho que a gente vai fazer é o mesmo. Lógico, eu vou direcionar algumas posturas específicas. Dentro do LPF tem posturas de cargas, posturas de sobrecargas, tem posturas que, com certeza, eu não vou poder fazer com uma pessoa que está tendo muita perda de xixi, igual uma pessoa que vem sem problema nenhum. Então, todo mundo pode fazer LPF, igual o indivíduo, né? Mas cada um eu vou trabalhar de um jeito. O que tem hérnia de disco, eu não vou dar algumas posturas. O que tá tendo perda de xixi, tem tem alguma coisa que eu não vou fazer, mas a forma como solta o ar, o trabalho em si, o trabalho principalmente respiratório é o mesmo. Não existe diferença. Existe sim o nosso olhar mediante cada indivíduo, né? Isso, Perfeito. cardiopatas, né? Também tem gestante, também a gente tem que ter algum cuidado. São algumas áreas que a gente precisa ter cuidado. Perfeito, Lívia, ótimo. Vou aproveitar aqui para fazer mais uma pergunta, por enquanto não tem nenhuma aqui no chat. Eu queria saber um pouquinho de você, Lívia, em relação a modalidades esportivas. Qual tem sido a modalidade assim, que mais tem sido prevalente, né, de reproduzir, né, esses episódios de incontinência e que tem sido aí foco do seu trabalho? Tem alguma que você possa destacar em especial? CrossFit e corrida. É sempre isso. Ok, muito É bom. o que mais parece. Corrida, pelo esforço repetitivo, né? Uhum, De longa distância. Normalmente, os apaixonados de corrida, eles correm todo dia, né? Ou sim. umas 4 vezes na semana. Eu sei porque eu já fui assim, né? Época de meia, eu não corria terça e quinta. O resto eu corria todo dia. Então, na verdade, é o esforço repetitivo. E CrossFit, além do peso, né? Essa pressão intrapélvica que se você não tem controle, com certeza, algum dia você vai ter. Quando eu falo peso, gente, não é um peso que os leigos pegam, né? É peso, né? E salto, né? Normalmente essas pessoas que vão também, Daniel, que estão relatando, a grande maioria são pessoas que normalmente não estão preparadas para o movimento, sabe? Existe uma fraqueza ali dessa região e já entra num exercício de alto impacto que às vezes o músculo não está preparado. Então, normalmente é isso.
Com certeza. Isso vai acontecer não só na incontinência, né? Vai ter uma hernia de disco, um Sim, problema de ombro. É o que sim. eu falo que o CrossFit, para mim, é ótimo, porque o que aparece de gente aqui na academia... Porque todas essas modalidades, elas têm pré-requisitos, né, para serem praticadas com maior autonomia e segurança, e nem sempre se tomam os cuidados com esse trabalho de base para que você tenha condições de suportar as demandas da atividade, né? Muitas vezes a pessoa não tem essa instrução ou não procura um profissional, né, para ter esse acompanhamento paralelo, né? Se preocupa mais com a atividade física ali, e só o benefício direto que pode ter dela, mas sem ter essa atenção para o fato de que para ela praticar essa atividade ela precisa ter um preparo mínimo, né? Sim. Uma E até base ali, porque, né? assim, ó, eu não sou contra o CrossFit, não. Eu sou amiga aqui dos boxe, amiga mesmo, assim. O problema é que às vezes as pessoas não estão preparadas para a modalidade. E em si é uma modalidade gostosa, né? Competitiva. Eu tenho 2 hernias de disco. Eu falo para o Iara aqui que eu nunca poderia ir, porque eu vou querer, eu tenho essa. Eu vou querer ser melhor que quem está do meu lado. E com esse ar competitivo é aí que eu vou me lesionar, porque eu não Sim, respeito o meu corpo. Não é sim. culpa do método, não é culpa da instrutora, é eu mesma que, né? Então, às vezes, lógico, eu falo assim, parece, nossa, mas você vai? É estimulante, né? Você vai querer ir, você vai querer fazer, você vai querer pegar a carga. Então, não é que o método é ruim, é incrível o CrossFit. Muito bom. O ruim somos nós que não damos atenção quando o nosso corpo fala. Aquele dia que a gente está mal, né? Não é legal, a gente tem que ter esse olhar. Então, eu acredito isso. E não é só CrossFit, não, até mesmo a musculação, né? Tem Uhum. dia que a gente não tá legal e vai lá querer fazer. Então, esse olhar carinhoso perante o nosso corpo, né? Com certeza. Acho que durante a última pergunta o Emanuel tinha levantado a mão. Emanuel, fica à vontade aqui para perguntar. Oi, boa noite, pessoal. Lívia, você tinha tocado no assunto de prevenção, né, tudo mais, aí o professor também falou sobre a questão de ter o preparo. Eu vi um rapaz que tinha perguntado sobre se pode ser usado a LPF para preparar essa atleta, né, para evitar que esse tipo de situação ocorra. Tem mais alguma indicação que você teria nesse quesito de preparo? Ai, perdão, qual que é o nome? Emanuel. Emanuel. Manuel, eu acho que esse cuidado do assoalho pélvico é um cuidado que todo mundo deve ter, né? Não né, dessa nosso sistema, né? Não é só fortalecer músculos, né, superficiais, assim, aparentes, mas sim esses músculos internos. Na verdade, é tudo muito novo, sabe, Daniel? Eu tenho 41 anos, há 20 anos atrás, eu não sabia que era isso também, né? E tinha muito assim, mas esse exercício, assim, fisioterapia pélvica, a gente fala assim, mas isso, né? Acho que nem existia, mas esse negócio de segurar, a gente, era muita coisa de pompoarismo, né? E aí era das mulheres mais assim, né, que ia. Então, eu acho que o conhecimento veio para nos deixar a parte do que existe para a gente pegar e cuidar de nós, né? Se hoje existe essa ferramenta, e é uma ferramenta que está dando tanto resultado para essa região, por que não? Por que não fortalecer também? Antes de chegar lá e precisar, né? Porque era fato, antigamente, todas as senhoras, ainda mais que tiveram partos naturais, quando chegasse ali dos seus 60 anos, estava com perda de xixi e ia fazer cirurgia. Eu falo de antigamente, né? Hoje em dia, a gente vê que está cada dia mais novo esse pessoal, mas justamente por alguns esforços, né, repetitivos, e existe aí uma cadeia de opções que você pode cuidar, que os profissionais do movimento aí, da saúde, pode te ajudar, e você também ter esse olhar carinhoso e cuidadoso para essa região, né? Perfeito. Pessoal, fiquem à vontade aqui, né, para interagir com a nossa convidada, fazer perguntas. Eu vou aproveitar aqui, vou fazer mais uma aqui, Lívia. Dentro do LPF, dentro da linha de trabalho, existe algum momento em que
o treinamento ele progride para certas posturas específicas do método, para posturas específicas do gesto esportivo do atleta. O método, em algum momento, ele progride para que os exercícios sejam feitos considerando a demanda específica da prática esportiva, seja algo feito no levantamento de peso, ou algo feito durante a corrida, ou algo feito durante o salto, algum movimento explosivo. O LPF trabalha, né, com esse tipo de progressão, Lívia? Não, entendi. É porque normalmente no treinamento funcional a gente faz muito isso, né? Trabalha justamente o tenista, né? Não. A gente trabalha primeiro a base do LPF, né? Nos alunos iniciantes, e após isso a gente evolui para as posturas mais avançadas, né? Na verdade, quanto mais avançado o aluno tá, eu tenho alunos mais de anos aqui comigo, a gente incrementa alguns materiais para trabalhar também um pouquinho de força, né? Coloca aí um Magic Circle, coloca uma band, coloque um wall ball, né? Mas não é nada do movimento que ele irá fazer. Okay. Isso não. Na verdade, as posturas elas foram criadas pensando principalmente nesse alongamento facial, né? Já que é um treinamento neurodinâmico. Então, a gente trabalha muito posturas que lembra muito a yoga. Então, quando faz, não tem exercício, não é um tênis, nem nada, não. Okay. No finalzinho, só para ensinar vocês, né, como que é a respiração do LPF, não vou ensinar postura nem nada, mas eu ensino para vocês que apenas a maneira que você solta o ar, você já vai estar fortalecendo o seu transverso. Não vou ensinar vácuo abdominal, até porque teria que estar todo mundo deitado, né? Posso um dia, vai ser um maior prazer, dou uma aula aqui para vocês de LPF, com certeza. Mas só para vocês entenderem o que é essa respiração diafragmática, né? O que é o tempo da respiração e a maneira como você solta esse ar, vocês vão sentir esse músculo do transverso do abdômen sendo ativado, essa ativação involuntária, né? Que não é um abdominal que está sendo feito, até porque LPF não é abdômen contraído, o abdômen tem que estar relaxado para ocorrer esse vácuo abdominal. Então, acho que é isso. Perfeito, Lívia. Bom, essa última fala sua aqui já gerou aqui, né, nos ligantes o interesse em fazer alguma demonstração prática. Você entende que num outro momento é possível a gente programar algum tipo de prática, mesmo de forma remota? É viável? Adoraria. Vamos sim. Eu dou o dia inteiro. Vai ser um prazer. Dou para todo mundo. É bom que vocês eu acho que é legal vocês conhecerem. Até mesmo eu falo assim, é isso que eu vou querer fazer, porque na graduação a gente sai com a base, né? Depois cada um vai se especializar. E aí vocês, eu acho que eu vou querer trabalhar com isso, não vou querer. E aí é bom para vocês conhecerem, e até mesmo como ferramenta para vocês fazerem em casa e cuidar desse assoalho pélvico aí, homens, mulheres, futuros corredores, ou quem faz crossfit, é um olhar generoso para essa região. E só para confirmar, assim, é possível fazer uma prática de forma remota? Claro que com algo mais simples, algo que não precise de uma supervisão direta ali presencial, é possível? Hoje em dia, Daniel, eu tenho acho que uns 30 alunos aqui de Paraíso e tenho uns 70 fora de Paraíso, tudo online. Tem da Alemanha, tem Estados Unidos, Portugal, tudo muito online. Legal. Muito legal, muito legal. Bom, Lógico então, que eu não vou conseguir ver todo mundo, né? Porque quando é online, para ter um olhar, né? Eu atendo no máximo 5, porque eu consigo visualizar todos, tem que ter o comando, né? Vejo. Aqui, como vai ter muita gente, eu não vou conseguir ver direitinho todo mundo está fazendo corretamente, né? O vácuo está entrando. Mas a maneira como eu vou explicar, todo mundo vai conseguir, pelo menos, entender o que é eu fazer. Isso vai ser gostoso, pode ter certeza. Perfeito. Então já fica aqui pré-combinado, né? Sujeito a combinarmos melhor depois. Muito
Muito bom, obrigado. Pessoal, se tiverem mais alguma pergunta aqui, deixem no chat. O Emanuel agradeceu aqui a resposta à pergunta anterior. A Giovana, né, já disse que está ansiosa aqui por essa prática, então Também quero. vamos programar aí para mais adiante, para que todos possam ter a vivência, né, com um pouco do método, e com certeza isso vai ser importante não só para quem eventualmente deseja trabalhar com o método ou nessa área, mas até mesmo do ponto de vista pessoal, né? A vivência pessoal em entender como isso acontece, né? Assim, a experiência de passar, né? Pelo exercício. Né? E eu estou disponível para você, sempre que você quiser, se tiver turma nova, eu venho, faço uma demonstração de aula, né? Até mesmo os alunos aí que quiserem, depois de um tempo, falar assim, Lívia, vamos fazer outra, eu faço, sem problema. Perfeito, então. Não tivemos aqui mais nenhuma pergunta. Lívia, eu queria, né, novamente agradecer em nome da LASE a sua participação. Acho que um tema extremamente interessante. Você abordou um problema que é um problema real, né, que afeta muitas pessoas, muitas vezes que têm dificuldade de abordar e de reconhecer, né, esse problema e de buscar o apoio junto aos profissionais que poderiam auxiliar. E fica a mensagem, né, para que na percepção, né, dos primeiros sinais de que isso esteja acontecendo, né, a busca o mais rápido possível pelos profissionais, até para que se tenha um campo mais favorável de abordar essa questão com uma taxa de sucesso possivelmente maior, né, Lívia? Sim, até porque às vezes é por falta de conhecimento, por achar que é normal, né? Usar absorvente diário, até mesmo por vergonha, muitas vezes, né? As mulheres ficam com vergonha disso, de falar que está tendo isso, né? Então, para todo mundo que está aqui, às vezes que conhece alguém, né, que está tendo esse problema, que às vezes relata com uma amiga, para indicar que esse sinal é indício que existe um problema aí de saúde, que ela precisa procurar, que seja uma fisioterapia pélvica, um médico, um ginecologista, que esse profissional da saúde vai saber encaminhar, né, para o melhor tratamento, a melhor opção. Não existe só o LPF, existe outras maneiras de tratar, né? LPF é uma das ferramentas que pode cuidar disso, né? E eu falo do LPF porque é o que eu trabalho, né? Vocês querem aprender pelo menos a respiração hoje? E aí, pessoal, vamos lá? Sim. Sim. Ó, é legal é bem legal se fosse, né, a aula mesmo, porque é legal estar deitado, ou a gente poderia fazer em pé, mas eu vou ensinar sentado mesmo, que todo mundo tá. Primeiro, vocês têm que entender que a respiração do LPF é uma respiração diafragmática. A costela, ela não é só aqui na frente, né? Ela vem aqui e aqui. Então, a gente fala que a costela é tridimensional, né? Então, quando a gente solta esse ar tem que ser tridimensional. E sempre a gente inspira o ar pelo nariz, em 2 ou 3 tempos. E se a gente inspira em 2, a exalação tem que ser em 4. Se a gente inspira em 3, a exalação tem que ser em 6. E dentro de cada inspiração e dentro de cada exalação, a gente dá pequenas pausas, que a gente fala que é apneia. É coisa simples, de 1 a 2 segundos, né? Ninguém vai morrer sem ar aí, não. Mas a gente dá essas pequenas pausas, que no futuro eu explico para vocês o vácuo, tá? Na próxima aula eu explico para vocês como que é o vácuo abdominal, essa abertura costal aí. E lembrando sempre, como que é essa exalação? Essa exalação que a gente vai fortalecer principalmente esse músculo do transverso, né? É uma exalação que gera uma certa resistência. A gente brinca que é uma exalação que como se fosse um embaçado, um copo, é esse, ó. Embaça o copo, embaça o box do banheiro. É uma exalação que lembra o barulhinho do mar, né? Não é um A sonoro, né? É um... E sempre contínuo. Eu não posso fazer esse... E no final fechar a boca, porque aí o tempo da exalação não vai ser tão eficiente lá no meu transverso, tá? Então, sempre inspirando. 1, 2... Segura um pouquinho e solta o ar em 4.
e ativo, certo? Outro exercício que eu sempre passo também, que vocês podem passar, é que aqui não tem uma caneta Bic. Tem aí? É um exercício que a gente, principalmente para quem tem bastante fraqueza aí, né? A caneta Bic, esse buraquinho dela aqui, o maior, é mais fácil. Depois, se vocês tiverem bem bom, aí vocês fazem no menor. Mas a gente puxa o ar pelo nariz. Isso não tem nada a ver com LPF, não, viu? É só para fortalecer esse transverso. A gente puxa o ar pelo nariz e solta o ar. Até terminar o ar. E aí, soltar tudo, vocês vão sentir o trabalho também de transverso do abdômen, tá? Mas aí a gente combina de fazer a aula inteirinha. Aí a primeira aula ensina a respiração. E aí eu posso fazer uma outra aula, caso vocês queiram, a gente ensina posturas, tá? Vaca abdominal. Perfeito. O Vinícius levantou aqui a mão. Não sei se há alguma dúvida, Vinícius. Pode ficar à vontade aqui para falar. Oli, deixa eu te perguntar, a respiração, eu posso fazer ela só uma vez ou eu faço 3 séries? Sempre assim, ó. A gente, é porque como vocês não aprenderam vácuo, para ter esse fortalecimento de transverso, não precisa também fazer vácuo, só a exalação já vai fortalecer. Mas normalmente são 5 minutos diários, né? Então vocês irem inspirar em 1, 2, soltar o ar em 4 e vai fazendo essa respiração 5 minutos. Lógico, depois que aprende o método, fica gostoso, né? Que eu vou ensinar posturas. E aí a gente trabalha a postura de alongamento external, de alongamento de cadeia posterior, linha cruzada, e aí a respiração você nem percebe, porque a gente vai trabalhando as posturas junto. Mas agora, como eu só ensinei a respiração, o certo para fortalecer esse músculo do transverso seria que fazer 5 minutos, mas vocês cansam, né? Aí faz um pouquinho de manhã, divide esses 5 minutos aí durante o dia e trabalha essa exalação com uma certa resistência. Quando for tomar banho, faz no box do banheiro ou no espelho, né? Também já ajuda. Começa a treinar aí, pessoal, essa exalação depois. Lembra que faz um arzinho quentinho assim, ó. Né? E lembrando sempre, a grande maioria das pessoas, Daniel, tem uma respiração abdominal. Elas não respiram diafragmática, né? Diafragma é o nosso principal músculo respiratório. Muitas das pessoas, ela tem uma barriga que nem tem. O que acontece? O diafragma, por falta de uso, ele abaixa, pressiona os órgãos, junta com uma postura cifótica, cria barriga. Por que o LPF ele vai emagrecer, né? Além de fechar diástase, você melhora a postura, faz uma respiração abdominal, a gente trabalha muito pelve neutra, né? Então, aí já diminui 20% da barriga aí, só de melhorar a postura. Então, assim, a gente tem que usar mais essa respiração diafragmática. Tem um teste que eu faço, que eu coloco 1 minuto e vejo quantos ciclos respiratórios a pessoa tem em 1 minuto. A grande maioria das pessoas tem de 16 ciclos para cima. E normalmente, dentro do LPF, né, como a gente vai normalizar esse padrão respiratório, a gente preconiza que a gente tem que ter de 5 a 6 ciclos por minuto. Então, tem que ser uma coisa mais contínua, mas mais diafragmática, soltando o ar com mais tempo, né? Tanto que a gente faz um trabalho antes de base, antes de ir para a postura, já não chega fazendo vácuo abdominal. A gente normaliza essa frequência respiratória antes de começar a aula. Perfeito, muito bom. Vamos combinar, sim, né? Uma data aí futura para podermos fazer essa ação prática. Será a primeira vez que iremos fazer uma ação prática nesse formato, mas eu creio que, né, como você confirmou aqui a possibilidade, né, de fazer dessa forma, acredito que se tivermos uma conexão boa, né, nos dois lugares, acredito que vai ser possível. Uhum. Não tivemos aqui nenhuma outra pergunta, Lívia, então, né, queria, né, agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco, né, as informações que você trouxe, né, lembrando que elas ficarão à disposição no nosso canal futuramente, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Esperamos que ela tenha o maior alcance possível, possa beneficiar diretamente na saúde das pessoas, principalmente daquelas que, por algum motivo, acabam sofrendo com esse tipo de dificuldade, com esse tipo de alteração que
em parte é fisiológica, mas em parte acontece também por conta de, às vezes, de um acompanhamento que não é adequado, né, de alguns cuidados que não são tomados em paralelo à prática da atividade física pelos atletas. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua participação. Se você quiser deixar os seus contatos aqui, né, fique à vontade também para passar. Eu não coloquei no final, né, meu Instagram. Ó, pessoal, eu tô aqui para ajudar todo mundo, né? O que eu puder, não sou sabedora tô aqui um aprendiz, né? Quero aprender muito aí com vocês, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, vai ser um prazer responder a todos vocês, né? E meu Instagram é Lívia Roberta Soares, tudo minúsculo, pode procurar lá. Vinícius, acho que deve também, qualquer coisa ele passa. Eu devia ter colocado, né? Coisa de primeira vez. Gente. Sem problemas. No grupo, eu ponho lá. Isso. E aí, quem quiser agendar uma aula também, vai ser um prazer, mas a gente faz a aula junto aqui, tá bom? Perfeito. Se você autorizar, nós podemos colocar o seu contato também na descrição do vídeo, quando ele estiver no canal do YouTube. Lógico. Aí fica o seu contato vai lá ser também. um prazer. Quero sim, por favor. Tá Quem bom. eu puder ajudar. Combinado, então. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Uma boa noite para você, uma boa semana, uma boa noite a todos e a todas. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Tchau.